Deus desfez todo encantamento, toda amarração na minha vida e na tua vida para a glória de Deus. Porque na casa de Jacó não entra mais encantamento. Tu toma posse dessa palavra em nome de Jesus, que o Senhor desfez todo laço contra a minha vida e contra a tua vida. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sexto dia da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 6. Hoje nós estamos no capítulo 6. Mas antes de eu iniciar a campanha, eu vou ler a palavra que o Senhor me deu para hoje. Amém? Então, Salmo 110, eu vou ler 3 versículos, 3 números. O Senhor à tua direita ferirá os reis do dia da sua ira. Julgará entre as nações, encheá-las de cadáveres. Ferirás os cabeças de grandes terras. Pelo caminho desententar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. É o Senhor dizendo que desfez todo encantamento, toda amarração, tudo que não é dele na tua vida e vai destruir teus inimigos. Eles vão virar cadáver. O que é cadáver? Vão morrer. Deus vai matar. Deus vai ferir teus inimigos. Deus vai matar teus inimigos. Deus vai matar meus inimigos. Vai ferir meus inimigos. Vão virar cadáveres. Para eu e você prosseguir de cabeça erguida. Amém? E em paz. Então, toma posse dessa palavra para a glória de Deus. Amém? Eu já tomei posse. Ele já me deu a visão desse versículo. Me mostrou ontem à noite. E aí, a visão, se der tempo, eu conto a visão. Amém? Se não, mas a palavra é o suficiente para que Deus venha cumprir isso que eu estou profetizando na tua vida. Amém? Então pegue sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, para a glória de Deus. A corrupção geral do gênero humano. Tem tudo a ver com a visão de ontem à noite, mas depois eu conto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quantos filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse-lhe o Senhor: destruirei de sobre a face da terra, e destruirei de sobre a face da terra. Perdão aí, amados irmãos. O homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrupta diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Deus já me mostrou isso em visão. O dilúvio passando aqui na minha rua, mas ele me afirmou que na minha porta água não ia entrar, que nem ia respingar água na minha porta. E aí meu vidro, que ele me mostrou, tá quebrado. E aí eu entendi. Aí eu entendi o mistério. Agora eu vou trocar o vidro. Eu vou trocar o vidro, porque o impedimento e quem mandou o dilúvio estava no vidro. Mas Deus usou o próprio inimigo para quebrar ele, para eu tirar ele daí. E aí, mas mesmo se o castigo de Deus viesse, mas ele me afirmou que na minha porta não ia molhar. Deus já me mostrou o dilúvio de Noé em visão. E aí ele diz que na minha casa não ia entrar um grão de água. E está acontecendo. Tem buraco feito de propósito no meu teto. E até aqui não respingou um pingo, uma gota d'água no chão do meu teto. No chão da minha casa. Amém? Então confia nas promessas de Deus. Se ele disse que pode vir a maré, mas na minha casa não vai tocar, eu tomei posse, toma posse também. Que se tu tá com Deus, tá pagando preço, na tua casa o inimigo não vai tocar. Amém? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira, de golfe. Farás compartimentos na arca e a befumárias. Eu acho que é betumárias. É porque tá rabiscado de caneta, amados irmãos, ó. Como eu já li, ó. Amém? Por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 covados, e comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 covados a acabarás em cima, e a porta da arca porá ao seu lado. Far-leis andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Todo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que viver de terra, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás
na arca para os conservareis. Vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajuntar para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus. E aqui termino o 6º dia da campanha para a glória de Deus. E vou ler o Salmo 7 e entregar o restante para a glória de Deus. Amém, amados irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra, e reduz a pó a minha glória. Aleluia, glória a Deus. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se os homens não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E pôra em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E aqui eu encerro o 6º dia da campanha para a glória de Deus, que o que eu prometi para Deus foi ler um capítulo todo dia, dos 50 capítulos do livro de Gênesis, e o Salmo de número 7. Agora, eu estou acrescentando jejum, louvor, oração, e aí você acrescenta aí pelo menos 3 horas de jejum, um louvor por dia, uma oração do seu coração, da sua vontade, da sua religião, para que o Senhor venha te dar vitória aí no que você está precisando. Eu não sei qual é a tua luta, a minha é espiritual. É Deus me tirando, desfazendo obra de bruxaria na minha vida. Essa é minha guerra. Essa é minha batalha espiritual. Pessoas levando meu nome para terreiro de macumba. Então eu tô orando para que Deus venha botar um ponto final nessa batalha causada pelo homem. E aí eu não sei qual é a tua batalha,
se é espiritual, se é carnal, se é enfermidade, se é porta fechada, desemprego, eu não sei. Mas seja lá qual é o teu problema, Deus vai agir aí, vai intervir na tua vida. Amém? E que caia por terra toda ferramenta contra a minha vida e contra a tua vida, para a glória de Deus. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui o livro um pouquinho, só resumir os 6. Se você quiser entrar mais a fundo, você estuda mais o capítulo e assiste filme que conta a história de Noé e esse dilúvio. Mas o que Deus deu uma ordem para Noé, né? Deus ia castigar aquele povo que estava na desobediência, porque ativou a ira de Deus com o pecado, com as idolatrias, com sacrifício para Baal, adoração a outros deuses, a imagem de escultura, enfim. Aí Deus disse: Noé, constrói esse barco para tu, de tantas alturas, tantas larguras, tantos centímetros, e bota um casal de animal dentro, e bota tua família dentro, que eu vou mandar um castigo, eu vou castigar esse povo, eu vou castigar a terra, e eu quero poupar tu e tua família e os animais que tu botar dentro da arca para proteger. Que é minha aliança contigo, de quando eu castigar essa terra, eu te dar paz para tu e tua família, e te colocar em terra seca. E aí tu vai plantar, tu vai comer, e tu vai usufruir do sustento, tu e tua família. E aí tu vai ser abençoado até a 7ª geração, que é o que Deus faz na minha vida e na tua vida. Então Deus quebra maldição na minha vida e na tua vida. Todo dia tu tem que orar e dizer: Deus, quebra toda maldição dos meus tataravós, dos meus avós, dos meus antepassados. Não deixa que essa maldição entre aqui na minha casa. É o que eu estou fazendo durante esses 6 anos que eu sou evangélica. É o que eu estou orando para Deus desfazer toda bruxaria, todo mal, toda maldição, toda palavra de maldição lançada contra a minha vida, toda maldição hereditária. É o que eu luto todo dia e bato na tecla todo dia. E Deus está quebrando tudo. Então, Deus me mostrou essa visão de Noé em visão. Ele me mostrou um dilúvio vindo, que era como se fosse uma praia. E muita água, muita onda. Só que a água era bem limpinha. Eu entendi que era Deus. Esse dilúvio não é Satanás. O que vem da bacia da bosta e para numa casa, na frente da minha casa, é Satanás. E Deus vai permitir. Mas o que vem da escola do meu filho para cá é Deus, que vai mandar uma justiça para me dar vitória na porta da minha casa, já que tentaram me envergonhar, roubar minha honra na porta de minha casa. E aí ele mostrou que vinha a água, alva que nem a neve, bem branquinha, que eu via o outro lado do rio. E aí eu estava em pé na porta, olhando para o meio da rua. E quando eu olhei para o meio da rua, tava lama. E a pessoa que Satanás vai vir com o vento tava tirando a lama debaixo do tapete e debaixo do sofá. E tirando um monte de lama de dentro da casa. E na minha casa não molhou nada. Nada molhou dentro da minha casa. E quando eu olhei para o meio da rua, tava meu sobrinho Diogo e minha mãe, Maria da Soledade. Como se tivesse vindo para entrar dentro da minha casa. E o anjo disse que como se estivesse morando dentro da minha casa. Veio para morar dentro da minha casa. E aí na visão, aí depois eu paguei o preço. Aí na outra visão que Deus mostrou, é como se a mãe e o padrasto desse meu sobrinho Diogo tinha sofrido um acidente. É como se tivesse morrido na visão. E eu fiquei com a guarda do Diogo e a tutela da minha mãe para vir morar comigo aqui na minha casa. Então, eu entendi essa visão, essa interpretação. Amém, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque Deus deu uma ordem para essa minha irmã Alice parar de dar batata consagrada demônio de encantamento para minha mãe vir contra a minha vida. E também porque
essa batata ia causar enfermidade espiritual no corpo da minha mãe e ia deixar minha mãe no leito de enfermidade. É por isso que ela ia pagar esse preço alto com Deus, para não dar mais essa batata consagrada a demônio de encantamento para minha mãe, para botar minha mãe contra a minha vida. Então, eu entendi essa visão. Entreguei na mão de Deus e nessa brincadeira, já está com mais de 5 anos que Deus me mostrou essa visão. Amém? E a visão que Deus me mostrou ontem à noite era que eu estava num lugar e que era como se eu estava na casa de Naila Reis, que é uma ex-patroa minha, e era como se Naila Reis estivesse cuidando da minha mãe doente, e que como se Naila Reis estivesse com a tutela da minha mãe doente, e ela estivesse cuidando da minha mãe, e a minha irmã Judite estava junto com ela, com essa mulher Naila Reis, e a minha irmã Judite estava como se fosse, sabe esses fundos de creme de cabelo? Sabe aqueles creme de cabelo no fundo? É como se essa minha irmã Judite tivesse cortado a metade do creme e estava pintando com uma tinta dourada brilhosa. Estava pintando. E aí eu cheguei na hora. Aí quando eu cheguei na hora, tava ela pintando o fundo desse creme brilhoso, de dourado, Naila Reis em pé. E aí eu cheguei. E aí quando eu cheguei, tinha mais pessoas que eu não vi quem eram as outras pessoas. Deus só me fez ver a minha ex-patroa Naila Reis e a minha irmã Judite. E a minha irmã fazendo esse mistério, pintando esse vidro dourado com brilho. E aí quando eu cheguei, o Senhor me acordou. E aí quando eu acordei, meu filho estava com bafo de cachorro, meu filho estava respirando de boca aberta, sem fôlego, por conta da gripe causada por obra de bruxaria, onde ele levou uma setada. E aí eu orei e antes de ontem Deus desfez a macumba, que foi na boca do sapo. E aí quando eu acordei dessa visão, que eu tô contando, aí quando meu filho com a boca aberta respirando, porque o nariz dele tava entupido e o pulmão dele tava cansado. E aí quando eu senti o bafo do meu filho, tinha bafo de cachorro, que era o mesmo bafo de cachorro do vizinho da direita que fez o arrumadinho, que era para eu sair correndo de minha casa, que eles queriam botar uma pessoa da vontade deles no meu quintal e que a mãe da pessoa era para morar na minha casa e a pessoa que eles queriam botar no meu quintal fez uma casa no meu quintal com uma piscina. E aí fizeram o arrumadinho para roubar minha casa e roubar minha assinatura. Veio esse cheiro desse cachorro, desse mistério na boca do meu filho. E aí eu só orei, aí eu levantei, me ajoelhei, botei a mão na cabeça do meu filho, saí pegando o corpo todinho do meu filho, olha, orando, repreendendo o mal. Quando foi hoje, 5 horas da manhã, que eu senti um negócio na minha garganta, que eu escarrei, aí veio uma bola de catarro dura. E aí Deus me fez saber que estava arrancando a semente do pulmão do meu filho, em forma de catarro duro, que era a seta que o diabo botou para alojar no pulmão do meu filho, e eu escarrei. Aí saiu um bolinho de catarro duro. Aí eu só repreendi do pulmão do meu filho, escarrei e joguei fora. Então, meu amor, se você acreditar que Deus me usa desse jeito e que é assim que ele não deixa Satanás tocar em mim, no meu filho, você também será usada desse jeito. Quando você comer uma comida consagrada a demônios, não vai virar nódulo, não vai virar tumor, não vai virar cisto, porque tem nódulo que é um demônio, tem tumor que é um demônio, tem caroço que é um demônio, e é mandado por comida consagrada que você come. Mas se você tomar posse que Deus me usa desse jeito, e que o tumor que estava no meu olho, que Deus estourou e saiu, é porque foi uma pombagira matadeira que mandaram para mim, que era para me usar e depois me matar, entendeu? E não me devolveu o que me roubou. E me deu um pão consagrado a demônio e batata doce. Onde eu tinha um tumor aqui,
e já estava vindo a fura aqui. Mas aqui eu vomitei o pão. E aqui a batata doce e veio a fura aqui. Onde uma das pessoas que eu mostrei a fura foi Rosilene. Rosilene, que tem uma churrascaria aqui no meu bairro, foi uma das pessoas que eu mostrei a fura do meu tumor, quando Deus me deu a libertação do tumor no meu cérebro, que a intenção do diabo era para eu ir fazer cirurgia e lá na cirurgia me matarem de propósito e dizer que deu uma complicação na cirurgia. Mas não, eram esses dois empresários que eu citei ontem que tem a ver com esse arrumadinho, onde Deus me mostrou uma visão de um doutor chamado Antônio Reis e de um doutor chamado Idelberto Alves e um doutor chamado Erivane e outro doutor chamado doutor Cássio Murilo. Então foram visões de 4 doutores que Deus me mostrou. Doutor Cássio Murilo, doutor Erivane, que trabalha com doutor Idelberto Alves. Aí ele me mostrou a visão de doutor Idelberto Alves e me mostrou a visão de doutor Antônio Reis. Então foram 4 doutores que Deus me mostrou visão durante esses 6 anos para a glória de Deus. Amém? Então, eu não estou à toa, viu? Quando Deus diz que vai matar reis vai virar cadáveres para eu andar de cabeça erguida. Eu citei aí 4 reis: doutor Idelberto Alves, doutor Antônio Reis, doutor Erivane e doutor Cássio Murilo. São as 4 visões de doutores que Deus me mostrou. Agora, se eles vieram contra a minha vida, problema deles. Problema deles. Mas eles não vão tocar em mim. Eles não vão tocar no meu filho. Porque Deus vai transformar tudo que tocar em mim em cadáveres. Para eu andar de cabeça erguida e livre. Livre. Onde esse doutor Idelberto Alves é marido da empresária Mariquinha Santana. Então, eu estou recebendo vitória já no 6º dia de campanha. Como? Vitória de Deus me libertar das obras de bruxaria. E aí eu fiquei em espírito de oração. Aí quando eu abri minha porta, Deus me deu livramento de 2 tiros. Um aqui e o outro no meio das costas. Quando eu fui aguar minha planta. E aí quando eu desci para deixar meu filho na escola, desceu um menino chamado Daniel, onde eu vendia creme para a esposa dele. E Deus me mostrou na visão que ele na mata, embaixo de um pé de pau ali, onde Deus me mostrou que era um despacho de pedofilia, que era para um jovem me usar de 4. Eu estava de 4 e a criança me usando de 4. E aí que na visão era para eu... Era com defamação, que não era para os pais deixar as crianças olhar para mim, não, que eu era pedófilo, que eu tinha demônio e que eu vinha fazer coisa com as crianças dormindo. E aí Deus mostrou esse Daniel embaixo desse pé de pau, onde essa criança estava tipo me usando de 4. Eu de 4 e a criança me usando de 4. E eu sei que é um mistério aí que essas crianças chupam, que é para vir entrar em desespero quando me vê e vir contra a minha vida, que o diabo tentou usar até criança contra a minha vida. Então, Deus está dando livramento para mim e para essas crianças que estão sendo afetados contra a minha vida. Onde a apresentação que meu filho tem hoje é sobre boneca. É sobre boneca feito de papel higiênico. Onde mandaram o demônio da bosta para mim. E aí fizeram essa bonequinha de papel higiênico, onde meu filho fez essa bonequinha de cabelo vermelho, que eu já contei, que foi mandada a pombagira para me usar dormindo. E eu toquei fogo nessa boneca. E aí fizeram outra boneca lá e guardaram lá. E hoje vai fazer essa apresentação dessa boneca, onde botaram meu filho para falar uma fala dessa boneca. E eu deixei.
Eu disse, qualquer maldição, mandando demônio de pombagira mirim, ou demônio de gay pro meu filho, já caiu por terra. E no momento que eu estava orando ontem à noite, saiu um demônio do meu ventilador para não queimar meu ventilador. Saiu um demônio da minha televisão para não queimar minha televisão, onde eu mostrei pro meu filho. Eu liguei 2 segundos e tava queimando. Tava quente, pegando fogo minha televisão e meu ventilador. Mas hoje, passou a noite, eu nem assisti televisão. Porque eu vou dormir e só desligo a televisão quando eu vou dormir. Mas eu desliguei a televisão para ir tomar banho. Com medo de queimar minha televisão, que tava pegando fogo. Mas aí, hoje de manhã, eu liguei meu ventilador a noite toda. Eu disse, Daniel, pega aqui no ventilador. Daniel pegou. Oxe, mamãe, não tá quente não, e ontem tava pegando fogo, chega, queimou minha mão. Eu disse, pois é porque o demônio que foi mandado para queimar minha televisão, para queimar meu ventilador, no momento que eu estava orando de madrugada, ele caiu por terra. Ele saiu do meu ventilador e saiu da minha televisão. E em seguida, saiu um demônio da minha telha, que era para entrar dentro do meu ânus e do ânus do meu filho, quando nós estivesse dormindo. Então você entendeu aí, meu amor, como é que Deus nos dá livramento das obras de bruxaria, das coisas consagradas a demônio e bota disfarçado na nossa casa? Então você entendeu aí como é que Deus dá livramento para minha vida e para tua vida? É só nós pagar o preço, ó. Aí são vitórias que eu tô contando. Pessoas, essa empresária já pagou para apagar a luz de vez, um monte de vez. Apaga, volta. E Deus me fez saber que era de propósito, que era para queimar meus eletrodomésticos aqui na minha casa. Mas aí, como eu já sabia disso e eu sempre me preveni sobre isso, eu vou lá e tiro a tomada. Se queimar, queima só as lâmpadas. Mas meus eletrodomésticos não queimam porque eu tiro da tomada. Mas Deus já me fez saber que durante esses 6 anos que eu tô aqui na minha casa, tudo isso fizeram para me atrapalhar. Desligaram de propósito. Só para quando ligar, queimar meus aparelhos. Por quê? Porque foi botado demônio para queimar meus aparelhos de propósito na minha casa. Então você entendeu como é que Deus dá vitória para minha vida e para tua vida? Onde nessa brincadeira, o ventilador de uma menina chamada Thaís foi quem queimou. Por quê? Porque o marido dela trabalha lá com meu ex-marido. E aí a própria Irisma Oliveira é quem manda demônio para mim, pro meu filho e para muita gente vir contra a minha vida. Mas o ventilador dessa menina queimou, porque o marido dela é funcionário lá do meu ex-marido. E quando ela me disse isso, eu já sabia que era o demônio que mandou para mim, voltou para eles mesmos. Então você entendeu aí como é que Deus nos dá livramento? Eu fui brigar com ninguém? Não fui não. Não fui brigar com ninguém não. Problema deles que se aliaram com eles para vir contra a minha vida. Mas eu avisei. Teu marido trabalha com meu ex-marido, não toca em mim não. Não toca no meu filho não. O que eles mandar você fazer contra a minha vida, não faça não. Quem vai levar o pato é vocês, não sou eu não. Mas aí eu sei tudo o que foi feito. Mas por que eu sei? Porque Deus me deu uma ordem. Começa a tua casa que eu termino. E eu já contei esse testemunho. E quando os 3 mieiros de bloco que eu comprei, acabou. O meu sobrinho João disse assim, Mariana, acabou o bloco. Já posso começar no teto? Eu disse, vou aí ver. Porque na hora que ele disse, acabou o bloco, Deus disse, não terminou. Eu disse, não terminou? Oxe, ele tá mentindo pra mim. Deus disse, vai lá mesmo. Eu fui. Quando eu olhei pro teto, tava bem baixinho o teto. Deus disse, lembra das coisas que acontecem na casa da tua mãe? Botando as coisas por cima do teto para cair em cima de tu os brilhos, tanto da direita quanto da esquerda. Lembra? Eu disse, lembro. Mas por quê? Eu disse, porque a casa da minha mãe é baixa. Pronto. Então você aumenta a parede da sua casa, porque eu quero te dar livramento, eu quero te proteger aqui na tua casa. Aqui é tua arca. Aqui é tua aliança comigo. E eu nem sabia de Noé, porque eu não li a Bíblia. Eu nem sabia de Noé.
que eu não li a Bíblia. Mas Deus me fez arder no meu coração que essa casa era meu refúgio, era meu porto seguro. Era o lugar onde Deus ia me tirar da mão de pessoas sem vergonha, ladrona, bandidas. Eu só não sabia que era feiticeiros e bruxos. Eu vim saber aqui, ó. Eu só não sabia que era macumbeiro e macumbeiras e quem pagava eles. Mas aqui eu fiquei sabendo. Eu disse, João, você não para a construção. Ele disse, por quê, Mariana? Porque eu vou comprar mais um milheiro. Eu disse, olha, João, eu quero até essa altura. Quanto milheiro falta? Ele disse, meio milheiro dá. Eu disse, quanto é meio milheiro? Aí ele disse, tantos blocos. Eu disse, pois pronto. Pois então, eu vou pedir meio milheiro de bloco. Liguei para a empresa. Tem como vocês virem deixar meio milheiro de bloco? Aí a pessoa disse, tem como, Mariana? Pronto. Ou vocês pegam o dinheiro lá em casa, que eu tô aqui na construção, e eu não tenho dinheiro aqui. Ou vocês pegam dinheiro lá comigo, na minha casa, ou vocês vêm logo, que aí, ou então vocês, no dia de vocês entregar, eu venho deixar para vocês. Aí ele disse, tá bom. Aí eu nem lembro como foi que eu paguei eles. Se eu trouxe o dinheiro, dei para João pagar eles, o dinheiro estava na minha conta, só não estava comigo. Que eu lembro que foi R$ 200, porque um milheiro era 400. E aí meio era 200. E eu lembro que eu tinha esse dinheiro. Estava na minha conta. Que eu estava guardando, que era para botar os fios, né? Comprar os fios. Então, e eu até descompletei esse dinheiro. Aí eu tive que vender, colar meu de ouro. Tive que vender coisa minha. Para completar esse dinheiro, para terminar a instalação de água e luz. Porque eu descompletei esse dinheiro com o bloco. Porque eu achei que ia ficar bem alta a parede. Mas como Deus me ordenou para eu aumentar a parede, que era para ele botar um ponto final de jogarem coisa na minha casa, aí eu comprei mais meio milheiro de bloco para ele subir até a casa. Onde Deus já me fez, já me mostrou em visão. O inimigo dizendo assim, não tem como jogar coisa na casa dela, é alto. Quando nós joga que cai no chão, elimina todo o cheiro. Mas por quê? Porque ele sobe em escada, ele sobe na direita, ele sobe em escada, bota a mangueira, bota o metalão e joga. E aí eles disseram que quando a composição que ele joga, como a minha casa é alta, quando chega no teto, já perdeu o efeito. Então, para você ver como Deus cuida de nós com todo amor. Eles não me mataram asfixiada, sem fôlego, com essas coisas que eles fizeram comigo, porque minha casa, além de ser alta, porque foi ordem de Deus eu botar ela alta, porque Deus queria me livrar disso, o que ele joga, quando cai no chão, perde toda a composição. Aí, o que acontece? A pessoa que ele estava falando, quando disseram, não tem como jogar por cima do teto, que a casa dela é alta, quando cai no chão acaba o efeito, aí a pessoa deu ordem, pois joga por baixo da porta. Joga por baixo da porta. Aí a pessoa foi e disse, não, ela tampa até o buraco na porta. Então você entendeu aí? E aí foi essa Mariquinha Santana, desse mistério debaixo do buraco da porta do meu banheiro. E aí na visão, o que ela ia me dar para eu comer era arroz branco, salada de repolho e... salada de alface com um cremezinho, como se fosse creme de galinha, mas que era camarão, como se fosse um creme de camarão. Na visão. E aí uma tapuézona. Que aí eu sei, a tapué que eu comprei lá em Edson. Eu entendi que foi a tapué que a pessoa consagrou a demônio, deixou lá em Edson com esse demônio de perseguição, que era para a pessoa jogar coisa por baixo das minhas portas. Que apareceu 2 cobras coral, uma média e uma pequena, dentre escorpiões. E também E eu já comprei esse alface na mão de uma pessoa que tem
3 filhas. Eu comprava alface na mão dela, mas também comprava na mão de outra que vende numa motinha, que ela vem no meio da rua na motinha. E eu parei de comprar nas duas, porque com tudo que eu comprei nelas, eu passava mal e vomitava. Então, por isso que eu parei de comprar nas duas. Então, você entendeu como é que Deus cuida de nós? E aí, para eu entender por que eu comia coisa nelas e vomitava, eu parei de comprar nelas. Aí Deus botou um ponto final em Edson. Deus botou um ponto final em Edson. Nos primeiros meses que eu comprei coisa lá, eu vomitava. Mas como eu disse para Edson, eu disse, olha... Aí eu disse quem estava pagando, quem estava botando. Disse 3 vendedores que Deus me mostrou em visão, que estava consagrando as coisas, deixando no mercado lá demônios no meu nome. Aí, pronto. Caiu por terra. Agora eu compro meu mercado lá, já vai fazer, não sei se é 2 anos ou é 1 ano que eu sou cliente desse Edson. E, glória a Deus, eu como lá e não sinto mais essa vontade de vomitar. Mas por quê? Porque comi. Não entra mais encantamento na casa de Jacó. Ou seja, essas comidas consagradas a demônios, Deus não deixa mais tocar em mim. E no meu filho, ele vomita. Então, meu filho está nesse processo. Por quê? Porque quando os bruxos viu que não tocava mais em mim, aí tocou no meu filho. Mas a macumbeira que tocou em mim, Deus matou ela, para ela não tocar no meu filho. A macumbeira que sempre me amarrou e ganhou dinheiro dos ricos, quando ela foi tocar no meu filho, Deus matou ela. E Deus me mostrou em visão. Aí outras macumbeiras, outros bruxos se levantaram e tocaram no meu filho. E Deus permitiu. Só que meu filho vomita. Meu filho come e vomita. Mas Deus já me mostrou o que vai fazer. Na casa dessa pessoa que tá mandando dar comida consagrada a demônio pro meu filho, Satanás vai vir, o vento vai parar na porta da pessoa. Vai parar na porta da pessoa. Onde Deus mostrou pra Jéssica, da casa dessa pessoa caindo até na esquina lá, onde era pra sequestrar meu filho. Já contei essa visão aí. Não foi da casa da roça onde planejaram me matar, não. Foi da casa da pessoa onde o vento vai parar. E Deus mostrou para Jéssica que na visão até a casa de Jéssica caiu em cima dela e da mãe dela, Dona Francisca. Então, aí na visão, Jéssica disse que só não caiu a casa da roça, a minha casa, e se eu não me engano, a casa do vizinho da direita não tinha caído também. Se eu não me engano, né? E aí eu só disse, Jéssica, entrega na mão de Deus que eu vou orar aí para Deus me dizer o que é. Aí quando eu orei para Deus me dizer o que é, aí foi onde ele me mostrou a cova na roça, a pessoa que estava pagando, as pessoas que estavam pagando. E aí Deus me mostrou a poeira, o vento, da cor dos blocos da minha casa, parando nessa casa, onde Deus mostrou para Jéssica a casa desabando. Mas para isso, as pontes iam desabar. Uma da direita e outra da esquerda, que é a ponte do Griville, e a outra ponte que divide. Porque para entrar dentro da minha casa tem 2 pontes que dividem, aí vem como se fosse um rio, mas é eu nem sei o que é, um riacho. Mas quando enche, é o encontro de um para outro. Aí na visão, Deus mostrou essa ponte desabando. Mas por quê? Porque quando eu cheguei aqui, essa ponte estava em construção. Aí Deus deu o livramento de inundar o bairro a ponto de derrubar essas casas. Pelo que eu entendi, né? Pelo que eu entendi. Só que a ordem que Deus deu era para não tocar em mim. Aí agora Deus me mostrou esse vento. Esse vento. Então eu entreguei na mão do Senhor. E estou esperando ele me dizer o que é para eu fazer. Que o que ele me diz eu faço. Então eu estou orando para que Deus venha nos proteger. Então, Noé entrou dentro da arca, botou os casal de animais, botou a família, que é os 3 filhos aqui, que diz o nome aqui dos 3 filhos dele, não é? Botou os 3 filhos dele, e aí quando veio o dilúvio, os inimigos que duvidou de Noé, que ele estava louco, que não era para ele ouvir aquele negócio de Deus, esse negócio desse Deus dele,
O que aconteceu? Os inimigos de Noé morreram afogados. Alguns bateu na arca, no desespero, morrendo afogado. Que era para Noé abrir a arca e entrar para ter socorro. Porque eles viram que Noé ia ser salvo. Eles viram que Noé não ia morrer. Porque eles viram que o barco não entrou água. Mas o que aconteceu? Para Noé não abrir a porta, porque Noé ia abrir a porta para os inimigos. E Deus mandou eu não abrir a porta para ninguém que ele não mandasse. Ou que se não fosse precisão. Então batem na minha porta, quando Deus não manda eu não abro. Quando eu não posso, eu digo que não posso, que depois eu vou lá ou vem depois. E quando é do meu interesse, do interesse de Deus para me abençoar, eu abro. Mas quando eu abro, eu digo que todo mal contra a porta da minha casa eu repreendo em nome de Jesus. Que é para, se a pessoa veio me deixar o mal de propósito, o mal não passar daquele local que a pessoa tá e não entrar para dentro de minha casa. Mas por quê? Porque eu recebi essa ordem para eu entrar dentro de minha casa, botar minha família dentro e orar para Deus desfazer as maldições hereditárias e as bruxarias que foi feito no meu nome. Amém. Então Deus sabia que os inimigos na agonia para não morrer ia bater no barco. E Noé ia abrir a porta. E no que Noé ia abrir a porta ou a janela, a água ia entrar dentro do barco. E o barco ia naufragar. O barco ia inundar. Mas como Deus sabia que Noé era bom e besta, não tinha um coração bom, abençoador, Deus ordenou o anjo para trancar o barco de Noé por fora, que era para não deixar ninguém entrar. Só que teve uma pessoa que foi fazer essa mentira para mim, só que estava com oração contrária e mandando pombagira para me usar dormindo. E a intenção dessa pessoa era me deixar na escuridão. E aí o demônio foi mandado pelo contador. O meu contador. A caixinha preta do contador. Foi onde botou esse demônio. Que era pra essa pessoa me trancar por fora. Não deixar ninguém me ajudar. Mas que essa pessoa queria mandar demônio, marido demônio, para me usar dormindo. E fazer o arrumadinho no meu nome e botar pessoas contra a minha vida. Só que quem sempre fez isso, mandou demônio para usar as pessoas dormindo, foi essa pessoa. Mas ela quis botar que era eu. Que era eu que tinha esse demônio. Mas quem tinha esse demônio, que é um demônio marinho, que é a rainha das águas. É a rainha das águas. É uma pombagira, a rainha das águas. E aí tem Emanjá e tem dentre outros, que é esses demônios marinhos, que são os maridos que veio sereia, são sereias, que Deus me mostrou em visão. Deus me mostrou 4 visões de pessoas em lajeira e água. Deus me mostrou visão de despacho no meu nome do meu filho em praias. Então eu não estou aqui à toa não, viu? Eu estou dizendo com direcionamento de Deus. Ele me mostrou o mal que foi feito contra a minha vida, desfez, me revelou e mostrou cada um que fez. Onde... Na visão que ele me mostrou de um desses despachos na praia, que era para eu ficar doida, toda suja, mendiga, sem ter nenhuma roupa para usar e a roupa toda rasgada, encardida e suja, quem mandou um desses demônios marinhos foi Ebert, sobrinho de Vitória Régia, onde a esposa dele, eu já dei um abraço no comércio de Edson, que ela é representante, deixa mercadoria no comércio de Edson, já abracei ela em Chico Reinaldo, onde eu comprava lá, e ela é revendedora, representante lá. Então eu tô dizendo só para eu. E essa visão que Deus me mostrou do marido dela, dessa representante, que o nome dele é Ebert, essa visão que Deus me mostrou tá com mais de 3 anos. Mais de 3 anos que Deus me mostrou essa visão. Tá com mais de 3 anos que eu dei um abraço nela em Chico Reinaldo, onde eu comprava lá o antigo comércio. Que eu vi ela lá, porque ela era minha amiga do passado, era meu ciclo de amizade do passado, de convivência. Aí agora que eu passei a comprar no mercado de Edson, ela no início, nos primeiros meses,
eu também me deparei com ela nesse comércio. E mesmo sabendo dessa visão do marido dela, eu não disse nada para ela e abracei ela como se nada tivesse acontecendo. Sem nenhum ódio, sem nenhuma raiva, sem nenhuma desconfiança, nada. Porque eu entreguei na mão de Deus e confiei e relaxei. Mas eu vigiei meu mercado, eu vigiei onde eu comia, eu vigiei onde eu pisava, eu vigiei quem eu botava aqui dentro de minha casa. Por quê, meu amor? Porque na palavra do Senhor, lá em Mateus ou é Marcos, ensina a nós observar, vigiar e orar. Porque se você orar e você não vigiar e você não observar, você deixa o inimigo entrar dentro da sua casa. E aí, como eu obedeci a voz de Deus para não deixar ninguém entrar dentro da minha casa, porque aqui era a arca de Noé, e ele queria me dar vitória dentro da minha casa, e pessoas estavam mandadas para me atrapalhar de propósito, que eu já citei aí uma das pessoas que foi mandada por essa empresária para roubar um documento meu. Ou seja, na visão, essa pessoa foi mandada para me atrapalhar. Na visão. Entendeu? Mas o que essa pessoa recebeu das minhas mãos foi libertação de cirurgia. Deus deu cirurgia espiritual para ela, onde saiu nas fezes dela. E ela me contou. E hoje Deus usa ela na obra. Porque eu profetizei que Deus ia revelar os inimigos dela. Eu profetizei que Deus ia dar a libertação e a cura dela. Eu profetizei que ela ia ser usada por Deus para outras pessoas. Onde Deus usou ela para a irmã dela, se eu não me engano. Ela viajou para São Paulo e Deus usou ela para... Parece que o marido da irmã dela morreu, não sei o que foi. E ela foi ajudar a irmã dela lá. Então, se eu não me engano, né? Que eu não lembro o que foi que ela foi fazer lá. Mas ela disse, irmão, o que tu profetizou na minha vida aconteceu. Eu tô aqui em São Paulo ajudando minha irmã. Numa fase que ela tá passando. Aí eu disse, eu não disse que você ia ser canal de bênção? Que Deus queria te usar na terra? Que era para você se consertar dos erros, dos maus caminhos, se caso você tivesse? Que Deus ia te fazer um canal de bênção na terra e você ia ser usada por Deus e Deus ia te usar no dom de visão? Eu não profetizei? Deus está te usando. Aí Deus começou a mostrar um monte de visão para ela que ela tinha medo. E aí eu disse para ela, não se preocupa. Aí é o demônio que foi mandado para você, que foi mandado para pessoas e Deus está te mostrando e está cortando o laço. E se é para você, Deus desfez na tua vida o laço. Se é para outras pessoas, é Deus mandando você entregar a visão para a pessoa. Porque quando você entregar a visão para a pessoa, Deus vai abrir a visão da pessoa para enxergar o erro. Aí, assim, eu creio que ela ainda está sendo usada por Deus. Porque isso está mais ou menos com 2 anos ou mais que ela me contou isso lá numa praça, sentada, quando eu estava vendendo. Que no início ela revendia para mim. Ela pegava meus cremezinhos de R$10 e ela revendia e me passava só o dinheiro quando as clientes dela pagavam. Amém? Então, e aí eu dava ou comissão para ela, ou produto, ou eu fazia o cabelo dela e da filha dela de graça. Era assim que nós negociava com as minhas vendas que ela vendia. Ou eu dava desconto, né? Um pote de creme eu vendia pela metade do preço para ela. E assim nós resolvíamos a nossa vida, para a glória de Deus. Então você entendeu aí? E aí Deus mandou o anjo fechar a arca de Noé e jogar a chave fora. Que era para quando Noé pensasse de abrir a porta e a janela para os inimigos dele entrar, para socorrer os inimigos dele, Noé não ter chave para abrir a porta. Então você entendeu? Então tem pessoas que a pessoa me pede oração e Deus diz, não ora. E aí se eu orar, quem paga o preço sou eu. Porque Deus está consertando a pessoa. Então por isso que até para orar para a vida, eu e você tem que pedir a Deus. Porque às vezes a pessoa está num processo de Deus. E aí se eu e você orar, nós levamos a espada de Deus. Amém? Então eu espero que você esteja me acompanhando aqui nesse sacrifício que eu estou fazendo para agradecer a Deus,
por esses laços que Deus desfez na minha vida. E eu espero que Deus também, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai abrir a tua visão espiritual, vai te dar dons espiritual, vai cortar a obra de bruxaria e feitiçaria na tua vida e vai te dar vitória para a glória de Deus. E que toda amarração, Deus está desfazendo obra de bruxaria aqui, ó, na minha vida e na tua vida, ó, amarrações aqui, ó. Então eu repreendo todo mal na tua vida e na minha vida em nome de Jesus. Que todo fogo cruzado, toda feitiçaria, tudo que não é de Deus na minha vida, na tua vida, eu repreendo. Todo Zé Pilintra, cai por terra, diabo, da minha vida, da tua vida, em nome de Jesus. Todo espírito de vício, todo cigarro, tudo que não é de Deus na tua vida, eu dou uma ordem que seja desfeita agora pela autoridade que foi me dada, porque o nome de Jesus Cristo tem poder para desfazer bruxaria, magia negra, feitiçaria. O nome de Jesus Cristo tem poder para libertar, para salvar, para curar, em nome de Jesus. Amém? Então o Senhor desfez aqui uma ordem de bruxaria. Fechou isso aqui seu, ó. Todo mal que foi feito na tua cabeça aqui, ó. Porque os espíritos que mandam para entrar pela cabeça, depressão, insônia, curiosidade, ó. Você viu eu botando a mão aqui no início, ó? É espírito de curiosidade que aloja no ouvido para ficar ouvindo a vida dos outros. Mas também o diabo usa. Ó, mata ele. Rouba ela. Trai ele. Deixa de ser besta. O diabo também, ó, manipula. Falando no ouvido. Então, quando eu abri a live que eu entrei, o Senhor já entrou dando vitória, expulsando esse espírito maligno aqui, ó. Mas por quê? Porque enquanto eu fui botar comida pros passarinhos e água pros passarinhos, porque não deu tempo eu botar antes de eu ir deixar meu filho na escola, eu já estava louvando para repreender, ó, esse demônio alojado aqui em alguém, ó, que tá lá na escola do meu filho, onde o diabo queria usar para me dar uma comida consagrada, envenenada, demônio. E aí, na visão, foi essa professora Vitória Régia, que o diabo estava planejando de usar, e essa macumbeira estava mandando demônio para entrar dentro dela e querendo usar ela, que era para ela me convidar para um jantar, e no que eu fizesse isso, essa professora botasse um veneno dentro da minha comida, que era encantamento e amarração, que era para eu voltar para essa vida de pecado, inclusive de lesbianismo, para renovar esse demônio aqui na minha vida. Mas já caiu por terra, viu? Já caiu por terra esse veneno do diabo, porque na casa de Jacó não entra mais encantamento e nem amarrações. E o que fizeram comigo no passado para me roubar, para me envergonhar, para roubar minha honra, Deus já jogou por terra. Deus já desfez para a glória de Deus. Então você também aí, toma posse da tua libertação. Toma posse do teu livramento. Toma posse para a glória de Deus. Porque o diabo não vai usar essa professora Vitória Régia. Porque eu estou na intercessão. Na hora que ele bota a coisa na cabeça dela, eu louvei aqui. Que nem era nem para ela tocar no meu filho, e nem para ela tocar em mim, e nem para ela tocar em ninguém. Porque Deus tem a vitória e honra para ela, não é vergonha não. Mas se ela dá o ouvido pro diabo, Deus vai deixar o diabo envergonhar ela. Porque Deus já mostrou ela numa visão doida, com a mão na cabeça, rodando, na primeira sala da casa dela. E eu já entreguei essa visão para ela. É só tu não tocar em mim, viu? Pra tu não ficar louca. É só tu não mandar mais demônio de loucura pra... É só tu me deixar em paz. Então, amém? Então, eu espero que você receba para glória de Deus. E aí, quando esse Daniel desceu com o irmão de Sandra de Ribinha, que na visão, envolvendo Sandra de Ribinha, veio uns boi preto com os olhão vermelho. Marchando na minha calçada, que era para derrubar minha casa em cima de mim. E aí, na visão, Deus me mostrou a irmã dele, vestida com a roupa
de amarela, saia amarela de renda, blusa de renda. E aí, era na visão, tinha um monte de mulher com essa mesmo uniforme, que era para roubar minha prosperidade. Onde quem fez essa obra de bruxaria foi Carmen Célia Reis Batista, mulher de Estênio Reis, que ela ia me dar um buquê de flores amarela, que nesse buquê de flores amarela, ela botou meu nome na boca do sapo, o nome de Antônio Mendes, o nome de Daniel, e que era para eu olhar para 3 homens, um de olho verde, um de olho azul, o outro de olho da cor de mel. E aí, se um desses 3 homens me usasse, ela ia me matar, ia roubar minha prosperidade, por conta que eu deixei homem tocar no meu corpo, e ela ia acusar o pecado da prostituição. Mas o que ela estava planejando era um desses homens me dar um buquê de flores amarela, mas era para roubar minha prosperidade, era para continuar roubando minha prosperidade. E aí, na visão, esses boi preto do olho vermelho era para roubar minha casa. E a macumbeira que elas pagaram no passado, Deus matou. Quando elas tentaram pagar para tocar no meu filho, Deus matou essa macumbeira desse boi preto que era para derrubar minha casa. Amém? E os outros Deus vai matar tudinho, mas que vão me deixar em paz, vão. E que eu vou andar de cabeça erguida, como é a palavra de hoje, de Salmo 110, que Deus vai matar os reis e vai jogar no cadáver, vão virar cadáver. E que eu vou andar de cabeça erguida, eu vou. Então, se tu também tá sendo perseguida por esse tipo de gente e que tu quiser tomar posse, que tu vai andar de cabeça erguida, porque Deus vai fazer tu prosseguir. Se tu tomar posse também, Deus vai te tirar da mão desse povo. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui eu encerro essa live para a glória de Deus. Eu estou entregando revelações de Deus. Estou entregando os recados de Deus. E você está recebendo. E estou dando meu testemunho. E aí, esse Daniel passou com o irmão dessa Sandra. E aí, quando Daniel passou com o irmão dessa Sandra, e que eu era amigo das irmãs e dos irmãos dela, porque eu era empregada dela, eu era empregada doméstica dela, eu era babá das filhas dela, limpava, passava e eu não tenho nada a dizer dela, não maltratei filha dela, nem fiz nada de ruim com ela, nem fiquei com o marido dela, sempre respeitei todo mundo, não é? E Deus só me mostrou essa visão dela em pé, com essa roupa amarela, junto com esse monte de gente, mas quem tinha mandado esse demônio pra mim, das pombagiras, tinha sido essa outra empresária com esse buquê de flor amarela. Então, se essa empresária que eu citei, o buquê de flor amarela, botou ela contra a minha vida, problema dela que acreditou na mentira, ou problema da outra, mas Deus vai resolver com as duas. O importante é que quando esse Daniel desceu, eu senti cheiro de bode, cheiro de bosta de carneiro, cheiro de bode de ovelha. Onde jogaram isso na minha casa, enterraram esses despachos no meu quintal. Passa um rapaz todo dia com esses carneiros que eu sinto o cheiro deles. E que Deus me faz saber que um deles está amarrando minha vida. Então, meu amor, eu não tô à toa. Então, esse Daniel desceu de manhã e eu vou já postar lá no app Laranja eu repreendendo esse demônio. De perto desse Daniel, ou de dentro dele, ou se ele jogou bosta aqui na minha casa, porque Deus me mostrou a visão. Ele no tronco desse pau, envolvendo esse demônio de pedofilia, que era me acusando de pedofilia, que o diabo fez de tudo para me envergonhar. O diabo fez de tudo para roubar minha honra. O diabo fez de tudo para eu ser Rafael Paludo, me prender. Deu um feijão consagrado a demônio a Rafael Paludo, que era para Rafael Paludo me prender. Então citei aí, né? Um livramento que Deus me deu. Do demônio da pedofilia na entrada de mim. Ainda bem, eu disse, meu Deus, eu nunca gostei de namorar com criança. Nem quando eu era do mundo, do lodo, que eu estava no inferno, no lamaçal do pecado. Eu nunca gostei de namorar com jovem. Meus namorados sempre foi de 40 para cima anos. Eu especificava. Eu só quero homem de 40 anos para cima. Eu tenho 25, só quero de 30 para cima. Eu tenho 30, só quero de 40 para cima. Eu tenho 40, só quero de 50 para cima.
Eu tenho 50, só quero de 60 para cima. Esse foi minha meta de namorado, que eu sempre botei e nunca saí dela. Nunca saí dela. Então, por isso que esse demônio de pedofilia não vai entrar dentro de mim, porque eu não gosto de, que eu nunca gostei foi de criança e jovem. Quem gostar de dar mamadeira que dê, quem gostar de trocar fralda que dê, mas eu não gosto. Eu quero o homem para me ajudar e não eu ajudar. E a maioria desses jovens quer que você banca, quer que você ajuda. Já vem com você com interesse. Que teve um jovem aí que queria dar em cima de mim com interesse da minha casa, na minha moto. Então, meu amor, sai fora, viu, jovem? Sai fora. Sai fora, jovem. Que eu não quero nem homem para andar na minha moto de 40, 50 anos. Porque eu não quero nem carro dele para eu dirigir. Pergunta meu ex-marido se eu já peguei carro dele para eu dirigir. Nunca quis, nunca gostei. E ele já mandou. Ele já mandou eu ir para a faculdade de São Paulo no carro dele, eu não fiz questão. Ele já mandou eu ir trabalhar. Bota teu freeze dentro do carro. Eu não vou não dirigir para tu não, mas tu pode ir, eu dou o carro. Vou não. Sabe por quê? Porque eu vou dirigir o meu carro. Eu vou sentar na poltrona do meu carro. Porque eu nunca gostei de me exibir com o que é dos outros. Eu nunca botei meu olho no que é dos outros. Ele me ensinar no carro dele é uma coisa. Já teve ex-noivo que me ensinou a dirigir no carro dele. Ex-marido me ensinou a dirigir no carro dele é uma coisa. Eu pegar o que é deles para eu usufruir é outra coisa. Então, esse foi um dos motivos que eu nunca aceitei pegar carro de ex-marido meu para me exibir. Porque eu nunca botei olho no que é dos outros e nunca gostei do que é dos outros. Porque eu sempre disse, eu vou andar no meu carro, porque se eu quebrar é meu, eu arco com prejuízo. Mas se eu pegar o carro dos outros, Satanás, armar laço contra a minha vida, em vez de eu comprar meu carro, eu vou é pagar o carro dos outros. Esse foi o que Deus botou na minha mente, para eu nunca gostar do que é dos outros. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu espero que você aí pegue minha vida como base, para que você venha receber livramento e não espada de Deus. Porque eu vou receber providência de Deus, livramento, vitória, e não espada de Deus. Porque eu já entreguei visão para a mulher desse Daniel. Érica, quando ela vinha bem aqui comprar meus produtos, eu disse, olha, você vigia, estão fazendo bruxaria para destruir tua família. Dá conselho pro teu marido, Daniel. Dá conselho, porque homem, às vezes, não vê as coisas. E nós, mulher, vê mais coisa. Ela disse, tá bom, eu agradeço a senhora por me alertar. Eu, amém. Mas, como Satanás tentou fazer todo arrumadinho para botar essas pessoas contra a minha vida, eu isolei de tudo para entender o que estava acontecendo aqui na minha casa. Mas o que o diabo tá mandando para essa Érica é uma pombagira do desespero, onde, na visão, é um cremezinho verde, onde a macumbeiro, o macumbeiro, bota no reino espiritual, nos lábios da vagina. Sabe esses lábios da vagina? Na visão, Deus me mostrou que esses bruxos faz as ações diabólicas deles, onde na visão botou um cremezinho de cor verde, de menta, ao redor da vagina, onde deixa as mulheres no desespero para trair os maridos, para trair os namorados, para pegar qualquer um, qualquer vagabundo, e não esperar os homens dados por Deus, que vai honrar a mulher. Aí sai pegando qualquer um que Satanás manda. Aí vai bater, vai roubar, vai dar rasteira, não vai trair, não vai honrar. Mas por quê? Porque foi mandada essa pombagira com esse cremezinho como é que diz, meu Deus? Como é o nome que chama? Científico, meu Deus. Eu estudei um pouquinho de anatomia. Lábios da vagina. Os macumbeiros invocam demônio, essas pombagiras das águas, que é os demônios marinhos, que eu já disse aí no início da live. Então, eles invocam esses demônios e eles botam esses cremezinhos.
Então você vigia aí com esses coisas de íntimo, esse sabonete íntimo de menta. Vigia para não ser pessoas que tá mandando, para tu agir no desespero e pegar qualquer um. E tu perdeu o marido dado por Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então eu espero que você... Então é a pombagira que mandaram para essa menina Érica. Foi essa pombagira desse cremezinho verde. Amém? Em nome de Jesus. Agora, o problema deles que não acreditam no que eu tô dizendo. O importante aqui, ó. Quando Deus quiser, ele mostra em visão quem é quem e mostra o que foi feito também. O importante é que enquanto eu tô pensando na Érica, no Daniel, eu tô sentindo o cheiro de bosta, que é lá na bacia da bosta, onde Deus mostrou que queria jogar pessoas lá para morrer, jogando despacho. Não era pessoas, não, era o despacho. O nome da pessoa amaldiçoando e jogando despacho lá. Então, meu amor, enquanto eu tô dando essa revelação, eu tô sentindo o cheiro da minha fossa. Mas por quê? Porque a minha fossa tem a minha bosta. E aí botaram o demônio dentro da minha fossa. E tem a bacia da bosta, que tem esse mesmo cheiro da minha fossa. Amém? Então Deus já tem me dado grandes livramentos por conta desse arrumadinho que essas pessoas fizeram de propósito aqui na minha casa. Mas Deus disse que não vão tocar no fio de cabelo meu. E nem no fio de cabelo do meu filho. Se eu obedecer Deus, ele vai me dar livramento. Porque na palavra aqui, Noé, 120 anos Deus deu de vida para os filhos dos filhos de Noé. Abençoou Noé até a 7ª geração, onde deu 120 anos de vida na terra para viver. Você viu quando eu li, né? Que deu filho dos filhos dos filhos, aí disse o nome, 120 anos de vida. Por que é que tem velhinho que vive até mais de 100 anos? É dádiva de Deus. Meu pai viveu com 91 anos. Meu pai morreu com 91 anos e só não morreu com 100 ou mais, porque meu pai bebia e fumava. Então ele causou a enfermidade pulmonar. Ele morreu com falta de ar um pouquinho. Foi pro balão de oxigênio. Mas ali eu não tenho dúvida que foi demônio mandado na bebida e no cigarro dele. Eu não tenho dúvida hoje. E aí Deus recolheu ele para tirar ele do sofrimento que ele vivia. Mas tudo foi causado por ele, que fumava e bebia. E também eu não era evangélica, nem ele era, para eu expulsar o demônio que mandava para ele através de obra de bruxaria. Mas Deus foi quem recolheu ele, que ele já tinha 91 anos de idade. Foi Deus que recolheu ele, porque Deus me mostrou em visão. Então Deus recolheu ele. Mas ele vivia sofrendo por conta da bebida e do álcool. Só que se não fosse a bebida e o álcool, eu não tenho dúvida que ele ia viver mais de 100 anos. Porque meu pai era mais forte do que esse jovem de hoje. Meu pai trabalhava mais do que esse jovem de hoje. Meu pai, com 91 anos de idade, tinha mais coragem do que esse jovem de hoje. Meu filho, com 8 anos, é uma preguiça que não quer trabalhar. Que toda hora eu expulso o demônio de preguiça daqui. Eu mando ele tirar uma cadeira do lugar, ele não quer. E aí, às vezes, eu uso ele, o avô dele de exemplo. Então, os filhos de hoje é tudo preguiçoso. Quando não é demônio, é porque é preguiça mesmo, essa nova geração. Se nós não orar, pedir, aclamar a Deus, é Apocalipse concluindo. Os fins do mundo, como era que ia ser. Então, eu tô dando exemplo aí para você, amém? Como você orar nos seus filhos para quebrar toda maldição hereditária. Amém, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigada por essa live, por esse vídeo. Entrego tudo e todo nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Que nos 50 dias de término dessa campanha, que o Senhor continua me dando vitória, porque eu estou agradecendo vitórias e livramento. Mas que o Senhor continua me dando vitória, que o Senhor continua me dando livramento, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, e não. Que seja feita a vontade do Senhor e não a minha, para a glória de Deus. Que o Senhor brinda meu filho na escola, brinda minha casa, brinda o teu povo, brinda meus seguidores, aqueles que acreditam em mim, que confiam em mim. E aqueles que não acreditam, que não confiam, que não gostam.
Que o Senhor bota amor no coração deles contra a minha vida. E que o Senhor abra a visão espiritual deles. E mostre uma visão minha do que eu sou. Porque eu tenho certeza que o Senhor mostra a visão minha. Eu não tenho dúvida que o Senhor mostra a visão minha para pessoas. E que o Senhor continua mostrando. E que o Senhor mostra para aquelas pessoas que não confiam em mim. Porque ontem à noite, meu filho disse, hoje de manhã eu disse, Daniel, vai orando em mistério na escola. Ele disse, mamãe, quando eu fui orando em mistério na escola, eu senti cheiro de melancia e vi uma melancia entrando dentro da escola. Eu disse, pois você não come nada lá hoje. Porque o sacrifício lá para mandar demônio de enfermidade, para aumentar a tua gripe, é a melancia. Não coma. Então já dei ordem para o meu filho não comer. E também, mas por que eu disse para o meu filho? Porque Deus me mostra tudo em visão antes. Aí eu tentei ajudar uma mulher na praça, ela não quis ajuda. Aí ontem Deus disse, mãe, não tem aquela mulher que mamãe tentou ajudar? Deus me disse que mostrou uma visão para ela de mamãe e ela tá arrependida por não ter aceitado a ajuda da senhora. Eu disse, fazer o quê, né? Então, um beijo no teu coração. Amém, em nome de Jesus? Então, tchau, voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Se não, eu faço um vídeo e posto para vocês também, porque o primeiro até hoje não consegui. Amém? Daqui até o 20 dias eu consigo, para a glória de Deus. Mas você não vai ficar sem o primeiro dia de oração. Amém, em nome de Jesus? Tchau. Que o Senhor nos livra, nos guarda de todo mal. E seja profeta. Estou esperando aqui o negócio fechar. Seja profeta na tua casa, para a glória de Deus.